Como você tá? Coisa boa pra nós, hein, Blair? Coisa boa? E aí? Tô dando distribuindo dinheiro aqui? Irmão, se eu tiver com você tá comigo. Você tá doido. Fica tranquilo. Começar? Bora. Olá pessoal, olá Mato Grosso do Sul, tudo bem? Gente, mais uma vez aqui no nosso Papo de Empreendedor e hoje a gente está com uns entrevistados aqui, um pessoal bem bacana. Vai tirar muitas dúvidas de vocês, vai trazer uma história muito bonita que é a história do Sicredi, que é um banco que vem ajudando muitas pessoas, realizando o sonho de muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas empreendam e consigam ser pessoas de sucesso, em todos os sentidos, né? Tanto empreendedores como pessoa física também consegue chegar ao sucesso. A gente está aqui com a Gláucia, com o Renato. Primeiro, Renato, Gláucia, quero agradecer vocês por ter aceito o convite. Esse convite não foi feito assim de forma aleatória, vamos chamar o Sicredi ali, depois a gente chama banco tal e depois banco tal. Não, a gente fez esse convite para vocês, eu particularmente, que eu já conheço um pouquinho da história do Sicredi, sou cliente do Sicredi também e eu sei como que vocês trabalham. E essa essência de trabalho de vocês é muito bacana, essa proximidade, essa forma de ser interagido com o cliente, querer ajudar, isso é muito bacana. Então, como o nosso programa se chama Papo de Empreendedor, a gente valoriza muito quem ajuda empreendedores e os empreendedores, tanto de sucesso ou não, pessoas só pelo fato de querer empreender, de tirar esse medo da cabeça, abrir o coração e tentar conquistar alguma coisa, pra gente é muito importante. Então, como o Sicredi abre as portas, nada melhor do que chamar vocês aqui, dar esse espaço para vocês, ter a oportunidade de entrevistar o Sicredi também. A gente vê que o Sicredi participa aí de vários eventos, né, cara? Hoje eu olho e falo, pô, isso virou um monopólio, isso é o Sicredi aqui, ali, no esporte, na educação, em treinamentos. E a gente fala monopólio brincando, mas a gente sabe que não é. É porque o Sicredi, a essência dele é mais humano. Tô errado ou tô mentindo? Tô mentindo. É bem isso mesmo, mas primeiramente a gente que agradece aí a abertura, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, de participar do programa, né? A gente do Sicredi, que, né, o Sicredi foi criado em 1902, então é uma história muito longa aí de parcerias e de desenvolver a comunidade que realmente ele está inserido. Essa é a nossa principal essência, esse é o nosso propósito, de entender em cada lugar que o Sicredi tem a sua agência, né, os seus associados, eles possam realmente ser bem atendidos, que os colaboradores possam realmente entender e dar uma solução financeira para essas pessoas que realmente vão fazer sentido, que está muito mais próximo dos nossos associados, né? Fazendo acontecer. E aí nós, colaboradores, sempre estamos se preparando para que isso realmente aconteça de uma forma mais leve, mais sucinta, e o associado se sinta dentro das nossas agências como se ele estivesse na casa dele realmente. Sim. Então isso é uma troca muito importante. A gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de estar aqui podendo contribuir um pouco aí com o dia a dia das pessoas. Obrigado. Quero reforçar também essa gratidão da oportunidade de estar aqui conversando sobre algo que a gente acredita muito também, né? Diferente de qualquer outro emprego que a gente só está ali trabalhando. Sim. Na verdade, a gente aprendeu a viver como cooperativa, né? Entendeu a base da cooperativa, a base do cooperativismo, isso é incrível, assim. A gente vai conversar um pouquinho mais fundo a respeito disso e o quanto isso faz sentido na nossa vida no dia a dia. Então, sim, ela é muito mais do que um trabalho. E assim, a cooperativa, ela sempre está, o Sicredi em si, ele sempre está visando muito a vida financeira do associado, como o associado está realmente, como os colaboradores estão. Então, nós somos muito presentes no dia a dia. A gente tem vários pontos diferenciais que a gente vai estar conversando, né, ao longo dessa entrevista, mas é uma oportunidade incrível de falar de algo que a gente acredita tanto. Muito obrigada por esse momento aí. Legal. E o que você falou, Renato, que o Sicredi, ele tenta trabalhar de uma forma como se o cliente estivesse em casa, isso é verdade mesmo, não é demagogia não. Eu era de uma como é que fala, de uma agência que era da UFMS. Então, cara, eu chegava ali, o guarda, que é o segurança ali, já me conhecia já, né? Cara, e aí, beleza? Porque é mais ou menos nessa linha, né? E aí entrava ali, já ia direto no café já. Famoso café. Já ia direto no café, já servia um copinho de café, aí eu já entrava dentro da sala do gerente já, tava atendendo. Oi, Thiago, tudo bom? Espera aí, tem mais 2 na frente, eu já te atendo. Não, beleza. E aí sentava ali, você fica muito tranquilo, isso é muito bacana.
Legal isso. E como que é importante, você trouxe um ponto que a gente se preocupa bastante em estar com isso muito dentro da nossa essência realmente, né? Que é te chamar pelo nome. Então é um dos diferenciais que a gente sempre está Todo buscando. mundo gosta, né? Não, você se sente satisfeito, você sente a vontade de realmente estar naquele momento, naquele lugar ali, né? Então o Sicredi ele tem essa preocupação aí, nesses mais de 120 anos aí que já existe o Sicredi com o associado, né? Então isso é importantíssimo para nós. Sim. Você que é empreendedor, quer ganhar cliente? Melhor forma de empreender com o seu cliente é chamar ele pelo nome. Essa é a melhor forma. Isso eu era coach numa empresa e treinava muitas pessoas. Todo dia a gente tinha treinamento motivacional, treinamento de venda, palestras e tal. E um dos princípios é isso, é você saber chamar as pessoas pelo nome. Aí tinha um treinamento que eu fiz que se chamava Mastermind, não sei se já escutaram falar. Muito bom, muito bom. Ele é um treinamento americano e ele ensina algumas bases pra gente não esquecer o nome da pessoa. Cara, é muito legal você associar, entendeu? Gláucia se associa com alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui, Gláucia com grade. Aí eu tento lembrar seu nome, cara, como que é o nome dela? Eu lembro da grade. Eu falo, grade Gláucia, pronto, entendeu? Né? Renato com, por exemplo, dá um exemplo, tá? Com remo. Eu tô tentando, porque você associa o nome da pessoa com algum objeto, às vezes você tem dificuldade para lembrar o nome, mas aí você lembra do objeto. É muito louco, cara. Então assim, você lembra o nome da pessoa com facilidade. Mas, ô Renato, conta um pouquinho pra gente, depois vem pergunta pra você, tá, Glaucia? Né? Não precisa ficar envergonhada não, a gente tá ao vivo aqui, mas é isso mesmo. O legal do podcast é isso, né? É a gente se interagir aqui, é um bate-papo, uma troca de conhecimentos, troca de informações e vai longe. Cara, o que deu a ideia do Sicredi? Porque se a gente parar para analisar, os bancos são basicamente independentes, né? Onde tem uma presidência, uma diretoria e é muito fechado ali, né? É maculado o negócio. E o Sicredi, a gente vê que trabalha de uma forma diferente. Parece que para ele, tanto é que não são somente clientes, não é nem chamado como cliente, eu acredito. São chamado como associados. Porque qual que é a ideia? Né? Você faz parte, você é meu sócio também, eu dependo de você para crescer. É mais ou menos isso mesmo? É isso mesmo. O Sicredi, né, como eu já coloquei no início, o Sicredi ele foi criado lá em 1902 pelo padre Theodor. 1902 pelo padre alemão Theodor Amstar. Ele, dentro daquele momento que se passava, ele viu a necessidade de se criar uma instituição financeira na comunidade. Então, com isso, ele juntou algumas pessoas ali daquela região. Sim. E iniciaram esse processo de cooperativismo de crédito aqui no Brasil. E aí foi... Mas começou no Brasil ou ele é de outro país? Ele era da Alemanha, ele veio para o Brasil e viu essa necessidade naquela região que ele estava. E aí ele começou a juntar algumas pessoas daquela região e criou a primeira instituição financeira cooperativa, que é o Sicredi, em 1902. Foi o quê? Com fazendeiros, alguma coisa assim, não? Com várias pessoas da região. Na época, né, foi na cidade de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Então lá tinham, era uma comunidade, né, que tinham pessoas, produtores rurais, né, algumas pessoas ali da região. E aí eles se juntaram e iniciaram esse processo do Sicredi, criando assim a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E dali foram várias pessoas entenderam que aquele movimento, aquilo que estava acontecendo, dava muito certo. Sim. Porque realmente o que essas pessoas produziam ficava dentro da região. Então aquilo ali agregava muito valor para as pessoas e desenvolvia em todos Sim. os lugares. E aí foi crescendo para Santa Catarina, e aí foram se passando. A nossa cooperativa, aí já trazendo já para Sicredi Campo Grande, que é a nossa cooperativa, ela foi criada em 1998. Então, aí já a Sicredi Campo Grande, né? Ela foi criada numa salinha ali na rua 13 de Maio, por 20 produtores rurais aqui do município de Campo Grande. Ela começou com cooperativa e cada cidade ela ia crescendo através de cooperados. De pessoas que viam a necessidade de ter cooperativa em cada lugar. E aí o Sicredi, em todo o Brasil hoje, são mais de 110 cooperativas do Sicredi, que respondem a um sistema,
né, a um sistema da bandeira Sicredi que fica lá em Porto Alegre. Então, cada local que via necessidade, nesse início eram cooperativas específicas, né, segmentadas. Então, tinham cooperativas, no caso, por exemplo, aqui em Campo Grande, a cooperativa Sicredi Campo Grande, Sim. que eram produtores rurais, a cooperativa empresarial, a cooperativa do Ministério Público. Então, cada público de pessoas viam essa necessidade e criavam uma cooperativa. E aí, com o passar dos tempos, por exemplo, aqui em Campo Grande, a Sicredi Campo Grande juntou com a Sicredi empresarial, com a Sicredi jurídica, que se transformou numa cooperativa só. E aí, hoje nós temos aqui dentro de Campo Grande várias agências espalhadas dentro da cidade e algumas no interior também, totalizando aí 18 agências na Sicredi Campo Grande e 2 escritórios de negócio que ficam dentro de alguns órgãos aqui da cidade de Campo Grande. Mas olhando aí para a Sicredi num tamanho geral, o Sicredi ele conta hoje com mais de 2.500 agências dentro do Brasil, né, todos os estados brasileiros. Tem mais de 6 milhões e meio de associados que compõem todo o sistema, né? A nossa cooperativa, olhando para a Sicredi Campo Grande, são 70 mil associados dentro desses 6. São muitas pessoas. São 70 né? mil pessoas que estão sendo... Como é que fala? Que estão sendo beneficiadas. Estão sendo assistidas pela cooperativa. Assistidas pela forma que o Sicredi trabalha. Pela forma que o Sicredi trabalha. E assim, o modo de ser cooperado do Sicredi, né, de você ser sócio do Sicredi, é você realmente ter o que você colocou agora há pouco. Se sentir dono do negócio. Sim. Né? Então, quando você vai solicitar um produto ou quando o seu gerente entra em contato contigo, ele está entrando em contato com o dono. Então, é realmente entender o que o dono necessita e poder atender ele da melhor forma possível, né? Quando a gente olha aí para a Sicredi, né? Daqui um pouco a gente pode entrar um pouquinho mais nesse viés, mas são vários benefícios que ocorrem na comunidade onde está inserido. Então, olhando para uma diferença bem específica entre bancos e a cooperativa, né? O banco ele tem o seu dono, o seu acionista lá e gerou o resultado, vai para eles. A Sicredi Campo Grande, a Sicredi no total, não, todo resultado que ela gera, ela devolve através da distribuição de resultados, uma parte desse resultado para o associado, gerando assim uma melhor qualidade na economia local, para esse associado realmente poder reutilizar esse recurso que foi distribuído dentro da comunidade, fortalecendo o negócio local, a vendinha, fortalecendo a loja de roupa, fortalecendo tudo aquilo que faz sentido para ele, que é dentro da comunidade onde ele vive. Quanto mais dinheiro investido ele tiver no Sicredi, mais ele tem Isso mesmo. Ele tem um rendimento, né? Quanto mais ele utilizar os produtos do Sicredi, né? Cartão de crédito, cheque especial, produto de crédito, o seguro do veículo dele, cheque mesmo. Um consórcio. Então, tudo o que ele faz, toda a concentração de movimento que ele traz hoje para a cooperativa, isso gera para ele um resultado para a cooperativa. E a cooperativa, quando fecha o balanço dela, e aí, sabia, Thiago, um ponto muito positivo do Sicredi, a transparência de mostrar e abrir o seu balanço uma vez por ano através da sua assembleia para todos os associados. Você imagina uma empresa do tamanho que é o Sicredi abrir e mostrar assim, ó, esse foi o resultado que o Sicredi gerou, foi gasto com isso, sobrou esse resultado e esse resultado a gente vai devolver para cada associado conforme a sua movimentação. É difícil ter alguma empresa que mostra e abre transparente da forma que o Sicredi faz hoje. Bacana isso aí. O Sicredi, ele começou, assim, o ponto forte dele é o agro, né? Até hoje é ainda, porque eu sei que o Sicredi era muito forte no agro, eu não sei hoje como está. Continua ainda nessa pegada? O Sicredi, né, como eu disse, ele era criado conforme necessidades de públicos específicos, né? Então tinha do pessoal do Ministério Público, tinha o pessoal de médico, tinha o pessoal meio segmentado. Isso, segmentado. Então, a partir de um período, o Sicredi teve a livre admissão. Então, hoje, olhando para o sistema Sicredi, hoje todas as pessoas elas podem se associar no Sicredi. Então, claro que tem regiões que o agro é um pouco mais forte, então acaba tendo um pouco mais de agro. Outros locais, a pessoa jurídica, né, é um pouco mais forte, mas o Sicredi em si hoje ela não tem um segmento só, ela trabalha com todos os segmentos, né,
funcionário público, pessoa física, urbana, que a gente fala que é a pessoa que trabalha na cidade, em diversas formas de empregos, né? A pessoa do agro, em todos os seus segmentos do agro, né? Pronaf, Pronamp e demais, que é pequeno, médio, grande produtor conforme enquadramento, e também as pessoas jurídicas conforme o seu faturamento. Então, o Sicredi tem oportunidade para todos os públicos hoje. Bacana. E um ponto importante muita gente, Renato, Glaucia, as pessoas acham que o Sicredi ainda existe isso ainda. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Se não concordar, desculpa também a analogia, mas muita gente ainda acha que o Sicredi é um banco de burguês, fazendeiros de burguês. Não tinha muito isso antigamente. É difícil eu ter acesso ali. Eu tenho até medo até de chegar no Sicredi, porque ali, cara, ali é só burguesia, ali é difícil. E semana passada a gente estava numa palestra que tive o prazer de estar junto, já conheço já o local, que é no Rita Vieira, né, que é a Associação dos Moradores, e eu fui convidado para ir. Eu falei, claro, vamos, né, que é sobre as mulheres empreendedoras. E aí eu já sabia que o Sicredi não é desse perfil, de atender só os milionários, né, atender só as grandes indústrias, as grandes empresas. E quando a gente chega lá, a gente se depara o quê? Você, né, Glaucia? Depois até quero que você fale um pouquinho sobre aquele projeto lá. Então, palestrando para as mulheres, dando uma aula de administração financeira, né, dando uma aula sobre como você investir o seu dinheiro até numa cooperativa para você ter sucesso no seu trabalho. E, cara, achei muito bacana, porque a gente vê e fala, pô, o Sicredi está aqui na cooperativa. Então, isso para muita gente que estava ali, eu tenho certeza que já olhou o Sicredi de uma forma diferente. Fala, peraí, é um banco de oportunidades. Como que é? Conta um pouquinho, Glaucia, essa ideia do Sicredi está encabeçado assim, com as mulheres empreendedoras, o meu bairro, o meu negócio, que são os pequenos, né, comerciantes de bairro, e o Sicredi tá ali, tá junto. Como que funciona mais? Assim, o que veio na cabeça do Sicredi em entrar nisso? A necessidade. Eu concordo muito com essa visão que você falou. Realmente tinha isso antes e a gente trabalha duramente para que seja desmistificado. Porque, na verdade, o Sicredi é o oposto disso, né? A gente quer estar o quanto mais próximo possível do associado. E é muito diferente quando você tem um cliente numa instituição financeira bancária e eu olho para o meu cliente, é quase uma visão do que ele pode me oferecer. Ele me oferece algo e eu devolvo algo para ele. Certo. Você precisa de algo e eu tenho algo também a te pedir. Quando você é associado, todos são donos iguais. Eu tenho a minha conta e eu sou dono, eu sou associada. O Renato também. Então, independente do valor que ele tem, ele é tão associado quanto eu. Sim. Lógico que a participação de lucro de resultado vai variar de acordo com a movimentação, mas, por exemplo, a gente tem direito a voto na Assembleia. Todo mundo tem direito a um voto, não importa se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 15 reais na minha conta, eu tenho direito a voto. Para ter direito a voto é como? Tem que ser jurídico, pode ser físico? Não, qualquer pessoa? Jurídico, qualquer agro, só tendo conta, que porque é mais do que ser cliente, é justamente isso, é ser parte, é ser dono, é ser associado. Então, o tempo todo a gente trata como associado. O tempo todo é sócio junto com a gente. Escolhe então, o presidente do banco junto. Isso, a gente tem as chapas, então tem as eleições, tudo a gente tem essa participação muito mais próxima, isso é muito interessante. Então, desde as decisões da cooperativa são feitas juntamente ao associado e ao contato de dia a dia, até porque a gente sabe que às vezes um sócio não consegue se ausentar da empresa, então a gente tem esse contato próximo no celular, a gente resolve, 95% das coisas a gente resolve no celular. E é interessante que o pessoal às vezes vai tomar café e não tem mesmo que resolver na cooperativa. Às vezes, Glaucia, eu vim aqui só tomar um café com você, que você já resolve. Porque a gente já resolve às vezes no dia a dia no celular e não tem essa oportunidade de estar junto. Então eles vão às vezes só pra gente poder ter esse momento junto. Então esse diferencial eu acho incrível. Nós somos sócios juntos, nós temos o mesmo objetivo. Se eu sou sócia da mesma empresa, né, que você, eu preciso que essa empresa cresça, porque quanto mais a empresa se desenvolver, maior vai ser o crescimento para mim, mais o meu bolso, mais o bolso da comunidade. Sim. Então, por isso que o Sicredi tem essa visão diferenciada. Tanto que agora a gente está com uma van que é linda, por sinal, né? A gente tem um orgulho dessa agência móvel nossa. Vocês já devem ter visto em algum... Tem bastante... Sicredi itinerante. Isso, exato. Então, a gente vai até as comunidades. Tem alguma feira, a gente vai até ali. Então, todo o movimento
que tem, a gente leva para lá para poder falar um pouquinho a respeito do cooperativismo, do Sicredi, como funciona, de como se associar. Então é bem interessante por isso. A gente está tentando trazer justamente isso. Não, a gente é uma cooperativa próxima, a gente quer estar perto do associado, a gente quer estar desenvolvendo isso junto, a gente quer fazer junto, sabe? Não é cada um por si, eu vou lá só resolvo um problema e te presto um serviço. Não, a gente quer esse crescimento junto, isso é bem legal. E citando o nosso evento, né, no sábado, tem vários eventos que acontecem assim simultâneo. O Renato estava em um outro evento nesse mesmo dia também, porque realmente a gente tem esse investimento no esporte, que é um dos eventos que a gente está ali com a Escola Guga. O nosso lá foi pro bairro, que é o meu bairro, né, eu sou vizinha ali no Itamaracá. E realmente, quando eu penso, eu vim de banco, desde 18 anos que eu estava em banco. Quando eu vejo esse histórico meu de banco, nunca fui como banco em nenhuma comunidade me preocupar como estava a vida financeira das pessoas. Nunca houve isso. Nunca teve uma reunião que falasse, olha, vamos ver se eles estão conseguindo administrar bem os recursos deles, se eles precisam da gente, se eles estão entendendo o que eles estão movimentando. Nunca teve isso. Então o Sicredi vem na contramão de toda essa movimentação e fala assim, não, a gente quer estar junto e a gente quer dar orientação. Um pouco antes eu até falava com o Renato, eu sou apaixonada no Sicredi porque assim, uma coisa que mudou minha vida foi essa parte da educação financeira. A gente vai em alguns bairros, né, dar essa palestra de educação financeira. E assim que eu entrei, eu fiz esse treinamento também. E a partir disso, assim, são detalhes que a gente põe no nosso dia a dia. É uma planilha. Coisinha boba, né? É vigiar o que eu estou gastando aqui ali. Ainda mais a gente que é mulher, que aí tem, né, aplicativo ali de compra. Então, é muito fácil de comprar. É muito fácil de gastar dinheiro sem perceber. E assim, quando eu adotei aquilo, tem uma vida financeira antes e depois. Tanto que antes eu tinha, né, eu como solteira tinha uma renda que era só pra mim, eu como casada, uma família, né, pra sustentar. Foi totalmente diferente a minha visão. Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, vou te dizer. Porque às vezes não é nem um recurso. Quando você administra bem, quando você sabe no que você está gastando, você consegue viver uma qualidade de vida que não vai ser com um luxo, mas vai ser uma vida controlada, uma vida financeira controlada. Então, assim, até nisso eu vi muito forte o Sicredi, porque às vezes você vai entrar em alguma instituição e vai falar assim, olha, eu estou precisando de tanto. Ele vai falar, não, toma aqui o dinheiro que você pediu. No Sicredi, a gente faz uma avaliação junto com o associado para conduzir, olha, esse recurso vai te ajudar ou vai ser uma dívida para você lá na frente? Isso vai, realmente você precisa desse montante? Será que esse montante vai ser algo que vai te alavancar ou que vai te prejudicar? Então, tenha um cuidado com essa vida financeira. Quando a gente tem essa organização, isso ajuda o crescimento de tudo, porque numa comunidade, ainda mais no bairro ali, às vezes eu compro uma coisa de uma revista com você e aí se eu estou endividado, devo para você que também deve para uma outra pessoa e quando vê um círculo que vai ficar endividado. Quando você tem consciência do que você gasta mais com consciência. Você sabe onde que você pode investir, o momento de comprar, o momento de gastar, o momento de usufruir desse trabalho duro que a gente tem. Eu sou microempreendedora também, com meus bordados lá, então assim, trabalho também de uma forma fora da cooperativa e eu vejo que o quanto a renda organizada, ela assim ajuda muito, muito mais do que às vezes a gente fala, né? Eu preciso ganhar na loteria, não, eu preciso ganhar milhões para conseguir ter, e às vezes com milhões a gente vai gastar milhões e não vai conseguir ter nada. É a gente conseguir do pouco administrar. Esse crédito ele está muito próximo a isso. Eu sou microempreendedora, eu nem tenho empresa, nem penso nisso, mas eu sou uma pessoa física. Se eu souber administrar no pouco, quando eu tiver muito, eu vou estar tranquilo. Agora, imagina se eu não sei administrar no pouco, se eu tiver muito, eu vou ter uma dívida muito alta, eu vou ter problemas muito mais sérios. Então, o que a gente quer? É estar junto desde o início para fazer a comunidade crescer junto, fazer cada um individual crescer junto. Para fazer o pequeno ficar grande. Exatamente. E junto, não é você pegar já o cara que está grande. Não, a gente quer fazer junto. Você está começando? Então vamos lá. O que a gente pode te apoiar? O que a gente pode fazer para facilitar, sabe? Com esse tratamento humanizado, esse tratamento mais perto, mais de dia a dia. E uma coisa que é bacana, a gente antes de começar o programa estava falando sobre dividir conhecimentos. Antigamente as pessoas não dividiam conhecimentos, né? Ah, não, eu me formei para isso, eu fiz isso, eu sei isso, eu não vou dividir com ninguém. Eu sei, ele guardava 7 chaves ali, o que ele aprendeu e ele só colocava em prática. Hoje mudou muito, muito, isso nível mundial. As pessoas estão dividindo mais conhecimento e olha que bacana, você divide o conhecimento e o retorno está muito grande. Parece que assim, o seu profissional cresce muito mais, as pessoas começam a te olhar com uma visão diferente. Por quê? Porque acredito que você consegue demonstrar o tão grande que você é, né? O
sucesso, aonde você está chegando, e isso é muito legal. E isso que o Sicredi faz, ao meu ver, de dar palestras sobre administração financeira, ensinar o pequeno empreendedor, porque ali tem gente ali que tem só vontade de empreender e vai na palestra também, né? Às vezes um autônomo, uma pessoa que já trabalha registrada em algum lugar, mas ela aprende a administrar o seu dinheiro também. E isso faz, olha onde a minha visão está indo, faz com que esse cliente deixe de ser um cliente de risco. Então, aí que está o detalhe, o Sicredi está dividindo um conhecimento que ele tem. Muitas das vezes ele deixa de ter um cliente que vai ter um limite alto e vai estourar e vai ficar endividado ali, né? Tem muito banco que parece que gosta disso, não dá cheque especial à vontade, dá limite de banco à vontade. Aí o cara vai, se arrebenta ali, depois ele não consegue pagar ou passa dificuldade ou o banco vai mordendo juro e tal. Aí o Sicredi já pensou uma visão diferente. Peraí, vamos dividir com ele a administração, como que ele tem que se comportar. Com isso, essa pessoa vai crescer, ele vai ser um cliente de potencial. Nossa, que bacana. Cara, a essência do mundo é essa. Pena que poucos têm essa visão, né, cara? Poxa, deixa eu dividir um pouquinho do que eu tenho aqui, que eu vou ajudar o outro a crescer, o outro crescendo me ajuda. É um círculo muito bom. É verdade. Né? É bem isso mesmo. O Sicredi, ele se preocupa com a comunidade que ele está inserido. Ô Renato, antes da gente começar o programa, a gente estava falando, você contando uma história da sua esposa, falando sobre a gente estava comentando aqui, falando sobre a época da pandemia, né? Que muitos passaram por muitas dificuldades, lockdown, muitas empresas deixaram de vender, casa noturna, isso e aquilo, bares. Muitos deixaram de angariar recursos, porque não podia trabalhar. A gente teve aquele período que ficou só, que era trabalhos... Remoto. Não, remoto não, também, mas que eram só de utilidade, né? De emergência. Esse aqui é o que pode, acabou. E muita gente teve que se virar de outras formas. É engraçado que muita gente na pandemia ficou pobre e muita gente ficou milionária, né? Vendendo, às vezes, fabricando máscara, os iFood da vida mesmo, né? O lanche, essas coisas, muita gente com alimento mesmo arrebentou de ganhar dinheiro. E você estava contando uma ideia da sua esposa. Como que foi essa ideia que ela teve? Porque, pelo que eu vi, assim, é uma ideia maravilhosa, que a gente vê que alguns até já usam um estilo de trabalho nesse perfil, mas a gente não vê com tanta frequência, né? Uhum. Ela, bem no início, na verdade, ela iniciou um trabalho em fevereiro de 2020, né? E a pandemia ela chegou em março, então foi bem no início de tudo ali, sabe? Sim. Ela sempre teve um sonho de ter empreender, sabe? E aí ela foi fazer uma caminhada junto com uma prima dela e elas voltaram para casa falando assim, a gente vai começar a vender semijoia. Aí eu perguntei, mas como vocês vão vender semijoia e tal? E aí elas entraram em contato com um fornecedor que essa prima dela ela conhecia, sabe? E aí elas fizeram um primeiro investimento. Sim. E aí nesse primeiro investimento elas começaram a pensar em logo, em como divulgar, iniciaram uma criação do Instagram e começaram. Só que nisso tudo, o que aconteceu? Veio a pandemia e começou a fechar tudo. Uhum. E aí... Loucura para todo mundo, né? E aí veio... Como é que eu faço? Como é que eu como? Como é que eu pago conta? O que eu vou fazer agora? Porque o que foi adquirido ia ter que ser pago. Uhum. Então eu preciso ver uma forma de vender, mas como eu vou vender com tudo fechado, se eu não posso sair de casa para levar? E aí ela começou a trabalhar através do online, dentro do Instagram, a divulgação. Ela mesma começou a fazer as filmagens, bolar interação com o público, e aí ela criou um delivery de semijoia. Igual iFood. Igual iFood. Pede que eu entrego. E aí ela, né, iniciou pequenininho, né, com grupos de pessoas, né, algumas nesse primeiro momento mais conhecidas, que já tinham algum contato ou amiga de alguém de confiança, e começou a perguntar o que essa pessoa gostaria de experimentar. E Sim. aí ela montava, até hoje ela faz, né? Ela monta a maletinha com aquilo específico. Como se fosse uma mala direta. Isso, e manda na casa da pessoa. Lá a pessoa
ela realmente se sente à vontade em experimentar todas as roupas que ela tem, com o que combina realmente. E isso mostrou para minha esposa, nesse momento, que as vendas dela eram 2, 3 vezes, às vezes até mais, maior do que ela tá lá junto, mostrando ou falando alguma coisa. Então isso foi muito legal, e aí cresceu, a rede dela cresceu bastante, porque é aquela coisa. A gente vende muito bem o nosso negócio, mas a partir do momento que a gente consegue fazer muito bem feito, os outros fazem todo esse trabalho pra gente, falando bem, falando assim, olha, pode ir, que realmente faz sentido, e é legal que a gente está no conforto da nossa casa. E isso para ela foi um case muito, muito, muito legal, que cada vez mais ela consegue estar aumentando a sua rede de pessoas querendo conhecer mais e mais a loja online dela, que se chama Latica Semijoia. Eu já ia pedir para você falar. @Latica Semijoia? Semijoia, isso mesmo. E aí realmente atende ali a necessidade, sabe? E eu falo assim, né? Hoje eu vou fazer quase 14 anos de Sicredi, né? Então já é um tempo muito grande. E eu falo assim, a gente busca, né, trazer de dentro do Sicredi para dentro da nossa casa. E eu vejo que ela escutando muito em falar de comunidade, em poder realmente servir o próximo de uma forma assertiva, ela criou um método, né? Que não é de exclusividade dela, mas que realmente fez muito sentido na pandemia e fez ela crescer bastante o negócio dela, que hoje ela trabalha praticamente 100% online, mandando todas essas peças para a pessoa realmente, né, o delivery de semijoia. Semijoia. Antigamente isso usava muito no porta a porta, que era daqueles vendedores ambulantes, né? O cara chegava com a roupa e deixava lá uma quantidade X, ó, Isso tá aqui, mesmo. prova, semana que vem, ele pegava uma semana só para ir deixando, né? E na outra semana ele voltava recolhendo e fazendo a fichinha e isso e aquilo, era mais ou menos assim, né? Bacana, né? É isso mesmo. Só que hoje já mudou, lógico. As coisas vão mudando, vão se atualizando. Hoje tem a rede social. Cara, não precisa bater na porta, gasta com gasolina, isso e aquilo, basta uma mensagem. Basta uma mensagem. E eu te falo uma coisa, né? Aí você me pergunta, mas Renato, como que ela faz isso num ambiente, numa cidade do tamanho de Campo Grande, né? Como que isso, cara, totalmente na parte da confiança, da indicação da pessoa que já recebeu. E todos esses quase 4 anos que ela tem a empresa, né? 3 anos e pouquinho, né? Nunca tivemos, né? Ela nunca teve nenhum problema quanto a essa questão de estar fazendo esse trabalho. Uma pessoa ficar com o produto e tal. É assim, lógico que é questão da confiança, mas a indicação fala muito alto aí também, né? Não dá pra você deixar em qualquer lugar, vou deixar ali, não conheço a pessoa. Infelizmente a gente vive num mundo onde tem que... Mas assim, pessoa quiser, cara, não conheço ela lá da Latica, quero sei lá, alguns produtos aí que calculando tudo, sei lá, dá 2, 3 mil reais para eu provar depois. A pessoa consegue, tem que deixar um sinal, alguma coisa, é interessante? Não. Não, ela vai entrar em contato com a minha esposa, ela vai conversar. Vai fazer um filtro? Vai fazer um filtro e aí a gente vai estar fazendo esse trabalho com ela. Cara, que bacana, isso é legal. Então isso fica uma dica para os empreendedores. Porque tem muita gente aí que vende roupa, essas coisas, vende calçado, cara, é legal, é uma ideia. A sua esposa não vende roupa, né? Não, ela não vende, só semijoia. Só semijoia, isso é bacana. E eu acho que assim, hoje a gente está vivendo um mundo que se você não se atualizar, se você não se mexer, não tentar fazer um diferencial, você vai ficando para trás. Eu acho que é a parte que o Sicredi tem, né, a visão, né? Não vou estacionar não. A gente vê que muitos bancos para trás aí, muitos foram fechando as portas. Eu queria trazer aqui para ti, aproveitando desse Pode gancho falar, que você trouxe, um dado muito legal. Se tiver, O Sicredi, hoje, aonde ele está inserido, onde tem agências do Sicredi, os empregos naquela região são 6,2% maiores do que uma região onde não tem uma agência do Sicredi. Mas por que isso? Será que é porque as pessoas ao entorno passam a ir lá fazer abre conta e passa a ter aquela acesso ao investimento, e aí essa pessoa começa a
Eu falo que Mais plantio? eu falo que é muito mais a questão do ato cooperativista, né? De estar todo mundo junto dentro do mesmo propósito. E acaba o Sicredi fortalecendo realmente aquela economia local através de várias ações específicas que realmente fazem sentido para que tenha mais empresas ali. Só para você ter uma ideia, essa mesma situação em empresas, né, no comércio local, então também é mais que comprovado através de pesquisas também, que no local que o Sicredi está inserido também tem 15% mais empresas naquela comunidade ativamente. Entendi. Então, isso acaba gerando, né, mais riqueza para aquele local que o Sicredi está inserido, sabe? E a renda também aumenta aí em 5,6. Pô, Quando a renda local. a renda local, aonde aquela agência está inserida. O município específico, a área onde a agência está situada, por exemplo, numa grande cidade, dentro dessa grande cidade. E aí, claro, tem toda uma questão de pesquisa, de entendimento ali que é feita, né, com dados que realmente comprovam isso daí. E é interessante também que nós estamos em muitos lugares onde não tem instituição financeira bancária. Porque Nenhuma, eles vão fazer uma pesquisa e dependendo do local, no interior, não vai ser vantajoso para eles abrirem uma agência. E a cooperativa não, o Sicredi vai lá, abre em locais que só tem agente ali. Então é muito interessante por isso também. Tem muito local E ganha mais campo, né? distante. Exatamente. O Sicredi, só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil tem mais de 200 agências do Sicredi em cidades que só tem o Sicredi. Não tem nenhum outro tipo de instituição financeira. Não tem caixa. Não tem nenhum tipo de banco. Só a cooperativa Sicredi que está inserida naquela comunidade porque ela acredita e que ela realmente aposta em estar ali. E falando nisso, só para terminar de complementar aí alguns desses números aí, acredito que seja importante, porque muita gente não sabe desse impacto realmente do que é ter um Sicredi na comunidade. Só para vocês terem uma ideia, a cada R$1 que é emprestado, esse R$1 ele se transforma em R$2,45. Ele volta como R$2,45 para aquela região. Então, assim, é um impacto muito grande. Você vê que é mais de 145% a mais do que... Então, faz muito sentido ter, né? E sem dizer nos programas sociais que o Sicredi tem e apoia em vários locais, né? Depois, vai falar disso. depois acho que é importante, sabe, a gente só passar um pouquinho, dar uma pinceladinha aqui, porque tem muita coisa que o pessoal não sabe. Às vezes, o Sicredi está inserido em tal lugar, está tendo uma ação ali e tal, mas o que realmente acontece por trás ali para aquilo acontecer é bem grande, é bem importante para o desenvolvimento daquela, e aí sempre, né, frisando, né, sempre naquela comunidade específica onde ele está inserido ali, naquele município, na região, da cidade, quando a cidade é um pouco maior. Então isso é muito importante, o Sicredi olha muito para isso, sabe? Vira uma família, né? Vira uma parceria mesmo, né? É. E falar em parceria, agradecer, viu? Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, que eu ganhei. Garrafinha de água, muito bacana. Agradecer ao Sicredi pelo presente, obrigado, gente. Agradecer também, a gente tem alguns parceiros nossos, né? Pessoal que apoia o nosso trabalho, apoia a nossa rádio, apoia o nosso programa. Agradecer também ao Robson, que ele é um representante da Maresia, do estado aqui nós de Mato Grosso do Sul. Acho que ele é até cliente de vocês. Um dia a gente conversando, acho que ele é cliente de vocês também. Tem vários, né, representantes comerciais que são do Sicredi, que eu sei que eu venho da área do comércio, dessa área de calçadista, vestuário, então eu conheço bastante. A gente sabe que o pessoal trabalha com vocês também. Agradecer um outro parceiro nosso também, que é o Show de Prêmios. Cara, é um parceiraço, trabalha mais ou menos nessa linha de vocês, de realizações, né? O Show de Prêmios, você compra uma cartela, que é um número, para você concorrer a um prêmio que está avaliado a 300 mil? 300 mil reais. E, cara, muitas das vezes, a gente vê aí várias situações de pessoas que, às vezes, compra para concorrer e tal, e ganha um prêmio e consegue mudar de vida. Então, a ideia do Show de Prêmios é essa também. Dar oportunidade. Além desse prêmio de 300 mil, tem alguns outros prêmios que tem também. E acaba assim, fazendo com que pessoas empreendam também, né? De vender as cartelas e tal. E é bacana. Às vezes tem gente que não consegue. Por exemplo, o cara que abriu uma conta nova hoje, ele não vai conseguir chegar no Sicredi e falar, preciso de
300 mil. Peraí, vocês falaram que se eu abrir conta eu sou um dos donos também, então eu preciso de 300 mil para abrir meu negócio. Não vai conseguir, não é assim que funciona também. Não é bagunçado, né? O negócio é tudo muito bem organizado. Calma aí, você tem? Qual que é seu capital social? O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode deixar como garantia? Porque, cara, 300 mil é muito dinheiro, né? Mas enfim, e agora você imagina, a pessoa, pô, investiu lá 15 reais, ganhou 300 mil. Pô, tenho o sonho de reformar minha casa, comprar aquele carro X, montar meu próprio negócio. E o Show de Prêmios dá essa oportunidade. Então, obrigado ao Show de Prêmios. Tá? E quem não conhecer ainda o Show de Prêmios, entra no site lá, www.showdepremios.ms.com.br, certo? É isso aí e boa sorte também. Mas vamos voltar na parte que você falou de trabalho social. Cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado por essa questão social. Gosto muito. Vocês são católico ou evangélico? Evangélica. Você é evangélico? Eu sou católico. Você é católico? Cara, isso é legal. Nosso país é uma mistura, isso que é bacana, né? E meus pais, já ouviu falar dos vicentinos? Meu pai era presidente, né, dos vicentinos. Então, se eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade. Então, desde novinho, a gente já vem fazendo esse trabalho. Porque os vicentinos, o que eles fazem? Você já foi católica já? Fui. Então você conhece os vicentinos? Criança, Você conhece? Então você conhece. Então, os vicentinos, o que ele faz? Ele assiste famílias carentes. E olha como que a sua infância, ela te dá uma base muito boa para o seu futuro. Porque tinha essa faixa etária de idade, então eu saía com meus pais para a gente ir visitar nas periferias, pessoas acamadas, pessoas que estavam passando necessidade. Então, desde criança, você já consegue ver como que a vida é, que nem tudo é mar de rosas, não, e que existe, as pessoas passam por muita dificuldade. Então, a gente já fazia um projeto social, desde pequenininho a gente vem fazendo esse trabalho. E é uma coisa que você vai pegando gosto e você não consegue ficar sem, cara. É muito louco isso aí. Às vezes já ouviu falar da Liga do Bem? O pessoal que se veste de herói? Eu era o Aquaman na Liga. Era cabeludão, né? Cabelão grandão aqui, cacheado. E aí eu fazia o papel do Aquaman. Ia vestido de Aquaman mesmo, com o tridente, entrava. Cara, coisa de louco. Você entra nos hospitais, Hospital do Câncer, então, você pega a criancinha ali, cara, é triste, né? 2, 3 anos de idade, acamada, fazendo quimioterapia, rádio, essas coisas. Essas crianças, assim, sofrem demais. Aí você chega lá, todo, né, na roupa do herói. A hora que você entra, cara, a criançada assusta. Se os adultos assustam, imagina as crianças. Apesar que os adultos viram mais criança do que sabia? Porque as crianças, ela olha aqui, ela já acha que é verdade. Nossa, o Aquaman veio aqui, o Batman e tal. Os adultos sabem que é uma fantasia, mas aí remete na cabeça deles. Quando eles eram criança, quando eles assistiam, aí passa um filme, né? Porque muitas das vezes tem gente que tá ali e tá sem esperança, acha que já tá no fim. Aí passa um filme na cabeça dessa pessoa, né? Ela começa a lembrar da infância, começa a trazer tudo de volta. E isso vai dando, muitas das vezes, na maioria das vezes, dá aquela vontade da pessoa viver de novo. Dá aquela força, ela fala, poxa, não posso ficar achando que tudo acabou, né? Não, pô, peraí, eu tenho que voltar a viver de novo. Aí a pessoa sente aquela vontade de viver. E a criança, você desliga ela da doença. É muito doido, que você desliga ela que ela vive um mundo encantado. Então você vai embora, ela vai ficar lembrando daquele mundo encantado o tratamento todo, cara. Isso é muito, muito legal. E o Sicredi hoje ele está abraçando essa parte social também, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do social, assim, do Sicredi. Eu não sei se o Sicredi faz trabalhos sociais. Olha, a gente pega um tanto que a gente arrecada, a gente destina para isso, para aquilo, né? Isso não é obrigação, quero que as pessoas saibam. O Sicredi não faz. Cara, não é obrigação do Sicredi fazer isso, é uma obrigação do governo, do Estado, né? Mas lógico que quem faz a gente acha interessante. Existe um trabalho nesse perfil, não? Existe sim. Existem, na verdade, diversos trabalhos que, né, que o Sicredi hoje ele desenvolve em todas as regiões do Brasil hoje, né? Certo. Claro que cada cooperativa ela desenvolve dentro do seu jeito, dentro da sua realidade, dentro do que ela tem ali, que ela pode desenvolver. Eu queria trazer aqui um pouquinho do que a nossa cooperativa ela faz hoje aqui dentro da nossa comunidade, né? E quando eu falo a nossa cooperativa, eu falo Campo Grande e algumas cidades do interior aqui em volta da nossa própria Campo Grande, né? Como, por exemplo, um programa que a gente tem, né, que o Sicredi tem há mais de 27 anos, que é a União Faz a Vida.
né? Então hoje esses programas estão, né, em 5 cidades da nossa cooperativa que apoiam e já formaram mais de 1.000 crianças, né? Então como é que funciona, né? O Sicredi, ele tem ele faz um convênio com a prefeitura, ele prepara ainda mais esses professores, capacitam ainda mais esses professores, e esses professores eles dão aula de reforço cada vez mais para essas crianças. Então é um trabalho direto e voltado para cada vez mais a criança Na área escolar? Na área escolar, isso, Pô, na rede cara, que municipal legal. de ensino, né? Mas em Campo Grande tem também? Em não? Campo Grande, hoje, esse programa da nossa cooperativa, ela está em Jaraguari, em Camapuã, Ribas, Bandeirantes e Terenos, né? Em Campo Grande, tem o projeto já para iniciar, mas como é um município, né, Mais desenvolvido. bem mais e tal. desenvolvido, muito maior, então tem todo um trabalho que é feito para poder realmente entrar e atender a expectativa, né? Então, hoje se iniciou em 2022 a nossa cooperativa, né? Por mais que já tenha um tempo bem maior de programa, a cooperativa ela iniciou em 2022, né? Foram 4 municípios e esse ano também entrando no caso Jaraguari, que já capacitou mais de 1.000 crianças, né? Então esse é um dos programas nossos. Depois eu vou trazer só um pouquinho mais, vou falar de todos que a gente tem hoje dentro da cooperativa e eu vou trazer depois só um pouquinho mais falando desse, olhando para um nível nacional. Nós temos também o Crescer, que é um programa onde a gente capacita mais ainda os associados. A gente dá uma educação cooperativista para os associados. Então a gente mostra mais aprofundado como que é a cooperativa, quais que são os valores, a nossa missão ainda mais aprofundada ali, preparando esse associado, porque ele na frente ele pode ser um coordenador de núcleo, que é uma pessoa que representa uma quantidade de associados numa agência, ela pode ser um conselheiro, ela tem uma participação, pode ter uma participação ainda mais ativa na cooperativa. E temos também a educação na ponta do lápis, que é o trabalho que foi feito lá, que vocês participaram no sábado. Sim. Só para você ter uma ideia, o ano passado, a nossa cooperativa, olhando só para nós aqui, foram mais de 16.000 pessoas impactadas através da educação financeira. Então, como aquele evento que vocês participaram no sábado, o ano passado foram feitos com mais de 16.000 pessoas em todo o período do ano. Em Então, Campo Grande? em ou Campo geral? Grande e os municípios que nós fazemos Ah, que parte bacana, aqui cara. próximo, né? Então, assim, é um trabalho mesmo de olhar para a comunidade e falar assim, ó, a gente tá aqui, tá assistindo, a gente quer apoiar, a gente quer fazer a consultoria e poder realmente contribuir com todos, né? Além desses, tem também o pertencer. O que é o pertencer? É aquela transparência que eu falei agora há pouco, que é realmente mostrar para o associado, deixar ele participar das decisões da cooperativa, né? Que é a nossa assembleia, que acontece uma vez por ano, onde todos os associados têm acesso a tudo o que aconteceu no ano anterior, no exercício anterior, como os resultados, as despesas, quais foram as ações sociais que a cooperativa desenvolveu. Então, esse é uma forma de trabalhar realmente com transparência, né? Mostrando que a cooperativa está aqui, ela contribui com isso aqui, sabe? E temos também o Comitê Mulher, que é uma forma de potencializar as lideranças femininas dentro da cooperativa. Que é muito importante. Que é muito isso. importante. Então, é uma visão da cooperativa de olhar, né, e realmente fortalecer. Então, hoje a gente tem um Comitê Mulher na cooperativa, são 26 mulheres que desenvolvem vários trabalhos dentro da cooperativa, em conjunto com o conselho de administração da cooperativa, a presidente da cooperativa, para que a cooperativa realmente possa potencializar e fazer acontecer junto com essas mulheres, né? Como mulheres de fora, né? Mulheres que são associadas da cooperativa. Ah, tá. Então, todas as mulheres que venham a ter interesse podem conversar com a agência, com o seu gerente, entender um pouco mais a fundo como é que funciona o Comitê Mulher, que com certeza vão ser muito bem-vindas em poder realmente contribuir com o comitê, né? Então, são alguns dos programas hoje que a cooperativa ela trabalha e realmente faz sentido ali dentro daquele momento ali, naquela região, naquela comunidade onde ela está inserida, né? Então é um pouquinho dessa forma aí, sabe? Aí, vou trazendo um pouquinho eu falei que ia falar um pouquinho mais aprofundado da União Faz a Vida, que é esse programa de desenvolvimento escolar, né, na rede Sim. municipal.
né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Sicredi ele está presente com esse programa em mais de 650 cidades do Brasil, né? Onde foram já impactadas mais de 3.900 escolas. Pô, escola pra caramba. É muita coisa. Mais de 200 mil professores passaram pelo processo de capacitação desse programa, sabe? E mais de E uma coisa que não tem nada a ver, não é governamental, é totalmente privado, vamos dizer, né? É totalmente social, voltado para o social e de educação para aquela região que está inserido, sabe? Então são mais de 4 milhões de crianças, 4 milhões e 200 mil crianças impactadas no programa. É muita gente, é muita criança, é um olhar realmente de preocupação com o município, sabe? E assim, a gente tem mais que comprovado, né, dentro dessas regiões onde existe o programa, que a cada R$1 que o Sicredi investe através do programa, ele se transforma em gera R$4 de retorno direto para aquela região ali, porque as pessoas, as crianças, elas ficam mais enganjadas, elas prestam muito mais atenção na aula e dão muito mais valor nos professores e olham muito mais para os valores realmente, né? Então o Sicredi ele contribui muito através do União Faz a Vida com a região onde ela está inserida. Não, e hoje a gente passa num processo muito complicado hoje no nosso país, onde que muitas, não vou dizer necessariamente a escola, mas onde está tendo muita inversão de valores, né? Assim, até pela parte até de alguns professores. E aí quando você vem com essa visão de mostrar a forma correta, de dar, porque vocês ensinam um pouco sobre administração financeira para a criançada também? Ensina, né? Porque isso é legal. Cara, pensa, você pega a criança da base ali, você começa a ensinar ela a aprender um pouquinho a administrar o dinheiro. Vira um adulto mais organizado. Isso é muito bom. Você me trouxe uma lembrança aqui agora. Em minha primeira educação financeira que eu fiz em 2015. Já faz uns dias, né? Eu me recordo que eu fiz uma pergunta dentro foi numa sala de aula, num outro município do interior. Eu perguntei assim, tudo para crianças pequenininhas, eu não me recordo se eram 7 anos ou 8 anos, acho que eram 7 anos, ali primeiro, segundo aninho. Perguntei assim, de onde vocês acham que o dinheiro vem? E foi engraçado que uma criança levantou a mão do caixa eletrônico. Do cartão do meu pai. Uhum. E assim, a gente poder levar e mostrar como que funciona através da ponta do lápis, papel, né? da educação financeira, aquilo me marcou muito naquela oportunidade, sabe? Que o quanto é importante esse trabalho da gente estar podendo ir e de uma forma bem leve mostrar, né, o que é uma cooperativa, o que é realmente fazer sentido e fazer se pertencer ali, né, daquela região que a gente está. Quer falar? Não, e é interessante ouvir o Renato falando sobre isso, que é o oposto da minha realidade, né? Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a trabalhar fora pra gente, assim, sustentar a casa, o básico. Parabéns. Então, eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma comunidade lá, então a gente sempre passou muita dificuldade. Então, eu via minha mãe muito apertada pra conseguir coisa básica, eu falei assim, não, vou te ajudar. E aí eu consegui uma casa de família pra eu trabalhar. Eu saía da escola, ia pra essa casa de família e ficava lá. E aí depois... Antigamente ainda podia, né? Hoje, direitos humanos não deixam. Não deixa. E aí depois eu conheci também uma confecção que tinha retalho, aí eu comecei a fazer bolsa de retalho para vender na escola. E aí foi crescendo assim. Então, na minha cabeça, eu trabalhava para comprar comida, porque era para isso, para viver. Quando eu fiz 18 anos, um banco me chamou para trabalhar. E aí lá eu tinha um ticket. Nesse ticket eu comprava tudo de comida, porque o que eu tinha medo? De acabar no outro mês eles me mandarem embora e eu não ter mais comida. Só que não era mais aquela realidade. Sim, então assim, a educação financeira era a gente que ia. E aí depois eu fui descobrindo, entendendo, não preciso, né, estocar tanta comida, não vai acabar de uma hora para outra. Mas era uma coisa que estava tão fixa na minha cabeça, tão forte na minha mente. Hoje, né, daqui a uns anos, se eu quiser ter filho, já vai ser outra visão, nunca vai passar por isso. Sim. A educação financeira, quanto antes for ensinada, muito mais leve é, tanto para a criança quanto para o adulto, que na verdade é uma outra geração. A minha geração não teve essa orientação. Essa nova geração tem a oportunidade de conhecer de uma forma muito didática, porque é muito, muito legal, né, esse das crianças. E
E aí você aprender desde pequeno a administrar, aprender desde pequeno que não é estocando nem gastando absurdamente. Então é muito interessante a forma que é feito. Inclusive, eles já levaram as crianças até lá na cooperativa, né, para conhecer o cofre. Então eles levam em alguns momentos as crianças para verem como que é a agência por dentro Pra mesmo. entender como é que o banco... a gente quando é criança tem essa curiosidade, né? E a gente não teve isso, né? Pelo menos eu não tive essa oportunidade de conhecer Acha que o nada banco é igual o disso. desenho do tio Patinho, você vai chegar cheio de moeda de ouro. Mas eu, por exemplo, eu tenho um sonho, como a gente faz, eu faço muito projeto social com criança, e é igual você falou, e você falou também, Renata, a gente vai entendendo a dificuldade que essas crianças têm de conhecimento. E a gente vê que, cara, é muito cru essa criançada. Se o pai e a mãe não tem um padrão, como que eu posso dizer assim, um pouquinho mais elevado para dar um ensino diferente, ou é um pouquinho mais cultuado, muitas crianças assim que não têm essa assistência, né? Porque hoje você pega aí, principalmente periferia, o pai e a mãe precisam trabalhar para sustentar a casa. Muitas das vezes, cara, não tem condições nem de ficar com o filho. O filho já tem 5, 6 anos, ó, fica aí, se vira, o almoço tá pronto, tá tudo pronto. Tal horário você toma banho, vai pra escola, às vezes a escola aqui pertinho e tal. Ou às vezes o pai vem correndo, pega, leva. Então não tem esse tempo para dar essa educação mais 100%. E a gente não pode culpar os pais também não. Fazer o quê? Se não trabalhar, não come, não bebe, hoje está tudo muito difícil também, né? Acho que na verdade sempre foi, né? Que a gente vai crescendo, a gente vai trabalhando e fazendo a nossa vida ficar um pouco mais fácil. Mas eu acho que precisa nas escolas, graças a Deus tem pessoas, né, e empresas que fazem o trabalho igual vocês fazem, de conscientização, de dar ensino e tal. Mas eu acho que isso deveria ser implantado um pouco mais na escola, sabe? De você... Eu sei que a educação vem do pai e da mãe, mas se a escola mostra um pouquinho como que é a ideia, como que a criança tem que se comportar numa sociedade, falar um pouquinho de leis, entendeu? Olha, o caminho de uma vida certa é por aqui. Se você for por aqui, por aqui, por aqui, você vai chegar aqui, entendeu? Sabe? E acho que precisa ter um pouco mais disso aí, é uma coisa que faltou. Religião, nem digo ficar pregando religião na escola, porque infelizmente hoje causa um tumulto muito grande sobre isso, né? Ah, pô, tá pregando ali sobre Jesus, mas eu sou ateu, e aí? Tá, tipo, acho que vai meio que, isso aí tem que ser uma coisa meio devagar. Por mais que eu gostaria muito que tivesse ensino religioso na escola novamente e falasse realmente sobre a história e tal, a gente como cristão, né? E então precisa um pouco mais disso. E isso é bacana, porque são atitudes igual que vocês têm que vai sustentando no Brasil, sabe? Vai deixando ele ainda num eixo ali. Porque imagina se não tivesse esses trabalhos sociais. Aí muitas das vezes o Estado não dá essa condição, não tem esse trabalho social, os pais em grande parte não conseguem dar essa assistência, cara, a gente estaria perdido, né? Parabéns pelo Sicredi por fazer esse trabalho, isso é muito bom, muito bacana. É a preocupação mesmo com o associado, né? Então o Sicredi ele tem isso no seu Vai ser futuros associados. no seu sangue, não falava assim, a gente até fala no nosso sangue verde, né? No nosso aí. sangue cooperativista mesmo. Isso aí. Gente, acho que o tempo deu, né? Estourou o tempo, que o papo tá bacana. Se deixar, a gente vai falando, né? Vocês têm mais algum recado que vocês querem dar? Falar até alguma coisa mais sobre o Sicredi, cara, a gente tá extremamente aberto, né? Tem uns minutinhos aí. Eu queria passar meu WhatsApp, posso? Pode, com certeza. Já fala, faz a propaganda sobre você. Quem quiser conectar você aí para se conhecer um pouco mais. Gente, a Glaucia, você é gerente de... Sou gerente de pessoa jurídica. Gerente de pessoa jurídica. Isso, lá na Chácara Cachoeira, na rua Jeribá 980. Só que a gente tem uma equipe assim de pessoa física, de agro, muito jóia lá também. Então, passando meu contato, quem tiver interesse, a gente encaminha lá. Como eu disse, a gente tem esse contato muito próximo. Talvez não imediato, que às vezes a gente está em um atendimento, não consigo responder imediatamente, mas a gente tem esse contato de WhatsApp que facilita muito, né, o dia a dia. Então, meu número aí é 67 99951 4950. 999514950. Então, quem quiser, é só me mandar uma mensagem lá, vai ser um prazer recebê-los. Quiser ir lá na agência também, conversar um pouquinho mais a respeito de como é para se associar,
A gente fica ali de 10 às 16, então qualquer horário que estiver vai ser muito bem recebido. Tem um cappuccino maravilhoso, o café famoso do Sicredi. E aí vai ser muito bem recebidos, tá bom? Que legal. Muito obrigada E pela oportunidade. eu quero até aproveitar esse momento em algum, depois a gente vai bater um papo, porque às vezes quando tiver algumas outras palestras sobre administração financeira e falar sobre o Sicredi também, né, para ensinar as pessoas ali a como ser realmente pessoas de sucesso e gerir seu próprio negócio, e lá e a gente fazer uma live, cara, isso aí eu acho que é bacana, viu? A gente faz um material antes, vai postando, já vai convidando as pessoas para assistir, horário X, bonitinho, e aí a gente leva um pedestalzinho lá, faz uma live, eu acho que isso é muito importante. É bacana, a gente vai dividindo conhecimentos. Eu, se eu pudesse, eu participaria de todos, né? Vamos fazer live de todos aí para passar conhecimento aí para os nossos seguidores, mas pelo menos a gente faz uma bem bacana e fica salvo. Então quem quiser ir assistindo, tá ali, tá salvo ali, a pessoa vai ali, assiste, é legal. Eu fico muito feliz aí pelo convite, né, de a gente estar participando, né, a gente tem aí uma trajetória bem grande aí dentro do Sicredi e toda vez que a gente tem esse apoio aqui é muito importante para a gente poder mostrar ainda mais, né, o trabalho que a gente faz lá dentro da agência, que muitas vezes o pessoal acha que a gente trabalha só das 10, mas tem toda uma estrutura por trás, toda uma preocupação com o ambiente onde a gente está inserido, com as pessoas da região que a gente está. Então assim, convido a todos, né, que estão assistindo agora, que possam, né, vir a ver ou entrar em contato com vocês aqui, que venham associar o Sicredi, venham fazer parte dessa instituição financeira cooperativa que já está há tantos anos aí no mercado. A gente fica muito feliz em poder contribuir com toda a comunidade que a gente está inserido e agradecer vocês aí da rádio que deu essa oportunidade de a gente estar aqui podendo bater esse papo legal, trazendo um pouquinho da nossa experiência aí. Legal. Gente, obrigado ao Sicredi Campo Grande, obrigado Glaucio, obrigado Renato. Quero que vocês saibam que a Rádio Jara está de portas abertas para vocês, tá? Quando vocês quiserem vir falar sobre negócios, falar sobre novos projetos, às vezes, cara, a gente está super disposto aí a colaborar, a apresentar o projeto de vocês, isso é muito importante. E quem está assistindo a gente, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração por ter dado a audiência que deu pra gente, por ter assistido junto com a gente. Aqui no site da rádio, bastante gente assiste mesmo. A gente tem vários grupos de microempreendedores, de empreendedores aí. Antes de começar o podcast, a gente vai mandando pra essa galera aí. Fica muita gente antenada ali, tá? Gente, obrigado. Fique com Deus. Quarta-feira